Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Adilson Benevides, falando com você a respeito do pensamento, né? Qual era o pensamento dos autores do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento? Eu falei no primeiro vídeo que haviam diversas citações do Antigo Testamento feitas no Novo Testamento pelos escritores do Novo Testamento, e eles o faziam porque eles acreditavam, né, que o Antigo Testamento ele era fidedigno, e eles queriam que o texto do Antigo Testamento comprovasse os seus argumentos, o seu ensino agora no Novo Testamento. Bem, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho a respeito de escritura, tá certo? Escritura. Escritura no grego significa, é uma palavrinha grega chamada grafê ou grapê, eu não sei a pronúncia correta, mas ela significa escritura. E o que era escritura na época do texto do Novo Testamento? Escritura era qualquer coisa escrita ou publicada, secular ou sagrada. No uso do grego do Novo Testamento, era isso. Tanto poderia ser uma coisa secular, quanto também poderia ser uma coisa sagrada. Essa era a maneira como era usada a palavra escritura. Porém, no Novo Testamento, a palavra escritura, grafê, eu vou chamar de grafê, ela é utilizada exclusivamente como uma referência aos escritos sagrados. Tá certo? Por que eles faziam esse uso no Novo Testamento da palavra escritura dessa forma, diferindo da maneira como os gregos o faziam? Os gregos pensavam da seguinte forma: escritura é qualquer coisa escrita ou publicada, tanto a nível secular quanto a nível sagrado, nível religioso. Mas para o Novo Testamento, a palavra escritura, ela só fazia referência tão somente a escritos sagrados. Por quê? Porque eles eram judeus. E o uso vem do judaísmo, para quem o Antigo Testamento sempre foi sagrado. Então, os estudiosos antigos, os estudiosos atuais, os estudiosos conservadores e os estudiosos não conservadores, todos eles sabem que o judaísmo sempre considerou a Bíblia, ou seja, a Bíblia hebraica, como sendo inspirada pelo Espírito Santo, como sendo texto sagrado, como sendo texto autoritativo. Os escritores do Novo Testamento, eles fazem uso da palavra grafê, e eles fazem esse uso, na maioria das vezes, referindo-se ao texto do Antigo Testamento, em algumas passagens, e também aos seus próprios escritos. Mas essa é uma outra conversa que eu vou ter com você mais na frente.